usado como a inflação oficial do Brasil e como parâmetro para a política monetária do Banco Central subiu 10,06% em 2021. O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo tendo desacelerado em dezembro, a inflação no ano ficou bem acima do teto da meta para 2021, que era de 5,25%. Quando isso acontece, o Banco Central tem de escrever uma carta pública explicando as razões. Pelo sistema vigente, o IPCA poderia ficar entre 2,5% e 5,25% para a meta ser oficialmente cumprida. O objetivo central oficial era de 3,75%. E a Petrobras comunicou que os preços da gasolina e do diesel às distribuidoras serão reajustados a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras vai passar de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,85%. Já o diesel vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, alta de 8,08%. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o economista André Perfeito. André, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, num dia que essa inflação vem tirando o sono de todo mundo aqui no país, né? Exatamente. André, diante então desses números, né, que a gente tem acompanhado, essa inflação altíssima, o que se pode esperar aí por parte do Ministério da Economia? Será que o governo tem algum instrumento para contrabalancear esses efeitos negativos que a gente tem sentido aí no bolso? Olha, o que a gente pode observar é o seguinte, né? Do lado do governo, eles não vão criar nenhuma medida exótica, né, como controle de preço, nem nada disso. Não me parece ser o caso. A independência da Petrobras, a sua gestão, me parece assegurada pelo atual governo. Agora, isso daí acaba gerando altas, né, não tem, ou quedas às vezes também, mas geralmente tem sido altas, no indicador para dizer o mínimo, né? A reação do governo tem sido altas de taxas de juros, e a gente já sabe, né, a combinação dessa inflação ainda elevada, que tem diminuído a renda do brasileiro, somado a uma taxa de juros elevada, vai construir necessariamente uma situação de crescimento mais baixo, né? A gente viu no último relatório Focus aí, de novo, quedas na projeção do PIB e por aí vai, né? A boa notícia, se é que dá para dizer que é uma boa notícia, é que a velocidade de aceleração da inflação na margem, ou seja, os dados mais recentes, de dezembro foi o último, mas isso do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, os IPCS, estão apontando para uma situação um pouco mais comportada, né? A gente imagina que a inflação esse ano deve ficar em torno de 5%, 5,05%, né? E isso é um problema também para o Banco Central, né? Porque a gente vai ter aí o descumprimento de outra vez a meta desse ano é 5%. Então, se estourar o teto de novo, imagina o Banco Central independente estourando a meta 2 vezes na sequência. Por isso mesmo, acho que o Banco Central vai ser bastante vigilante, a taxa de juros vai subir, e a projeção é que fique em torno de 11,5% a Selic ao final do ciclo nesse ano, para tentar segurar alguns componentes da inflação, notadamente o câmbio, né, que é o que dá para segurar, e as expectativas, em alguma medida, ele pode segurar também com uma Selic mais alta. Bem, nosso tempo está bem curtinho. Bruna, só pergunta rapidamente, então, para o André. André, esse tipo, né, de dificuldade assim, de conter, esse tipo de intervencionismo em alta escala que a gente tem no Brasil, quanto disso a gente teria que reduzir para que o mercado fluísse de maneira melhor? A gente consegue diferenciar o que é dinheiro público e o que é dinheiro do setor privado no Brasil? A coisa não é tão mesclada a tal ponto que a gente tem dificuldade de analisar a economia? Então, olha, tem uma questão assim, especificamente se fosse fazer algum tipo de interferência, né? Esse é o tipo de situação de a emenda sair pior que o soneto, né? Porque se alterasse, né, o preço da Petrobras desse jeito, ia romper toda uma tradição política que está sendo consolidada nesse governo. E isso daí ia gerar um ruído gigantesco na curva de juros. Então, tem que tomar cuidado, o governo não pode, a não ser que seja uma decisão política mesmo do governo, né, bem clara, bem estabelecida. Caso contrário, é melhor não fazer isso e deixar para o Banco Central controlar isso. Ele tem um remédio muito amargo para usar, que é a taxa de juros, por um instrumento que ele tem para poder atuar em casos que nem esse. Muito bem, Salles, sua pergunta, rapidamente. André, prazer em vê-lo. Uma coisa que a gente tem questionado sobre o tamanho das reservas internacionais, considerando que o câmbio é um componente tão fundamental na formação dos preços, sobretudo nos preços dos combustíveis. Será que nós temos necessidade de ter reservas superiores a 300 bilhões de dólares
E será que a gente não podia diminuir, portanto, uma parte dessas reservas e, com isso, controlar o câmbio, de tal sorte que se possa reduzir a inflação e, dentre os itens, o combustível? Oi, Ricardo. Então, é o seguinte, eu acho que você traz uma questão muito boa a respeito do nível de reservas. O que eu costumo brincar aqui com os clientes é o seguinte: o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. O que se deseja fazer efetivamente com isso? Pode-se usar, mas tem que ter um plano muito claro, né? Porque senão pode ficar um negócio, de novo, né, que se descoordena ao longo do tempo, né? O problema do dinheiro, né, é que dinheiro é o tempo, né, passando, né? Se você descoordena isso, daí gera efeitos ruins. Mas a respeito das reservas, né, existem estudos, né, indicando que talvez a gente tenha um nível excessivo de reservas, né? Vender essas reservas, né, também tem uma contrapartida de esterilizar elas, em alguma medida, se entrar de novo esse dinheiro aqui, você tem que tirar. Então, esse jogo que tem que ser bem pensado. Mas é que é um dos instrumentos. Eu acho que no curto prazo, a gente tem a discussão a respeito propriamente da taxa de juros. Eu acho que agora vai normalizar, né? Quando a gente tinha uma taxa de juros de 2%, era a menor Selic que nunca existiu, né? Acabou tornando até um pouco disfuncional. O mercado sente desse jeito. Ao subir a taxa de juros, acho que, por mais contraintuitivo que possa parecer, acho que vai equilibrar o risco um pouco melhor e pode fazer que o mercado de capitais ande de forma um pouco mais tranquila. Pelo menos esse é o meu sentimento.